Olá, boa noite. No último domingo, as ruas do Parque da Maternidade foram tomadas por uma passeata animada. Um espetáculo de cores, ritmos e trajes exóticos. Foi a Passeata do Orgulho Gay, um evento que tem acontecido em muitos países e em vários estados brasileiros. E tem como objetivo fomentar a discussão e a reflexão sobre a sexualidade humana. No Acre, o evento reuniu 6.000 pessoas e mostrou a organização do movimento homossexual no estado. Hoje no programa eu vou conversar com Germano Marino, um dos representantes da causa homossexual no Acre. Boa noite, Germano. Boa noite, Jorge. Seja muito bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Muito obrigado, quero agradecer aqui esse espaço, da Ideias da Aldeia, ter me convidado. A gente vinha aqui transmitir uma mensagem do que foi a parada, a parada gay no Parque da Maternidade e a construção da Semana da Diversidade, que ocorreu antecedendo a parada, para os municípios, as pessoas que não tiveram oportunidade de participar. Germano, como é que está organizado o movimento homossexual no Acre? Jorge, para as pessoas entenderem a concepção de como se organizou, de como se deu a organização, porque nós criamos a associação AHAC, Associação dos Homossexuais do Acre. No entendimento, no princípio, a gente queria criar um pequeno grupo de ativismo para a gente poder lutar por aquelas pessoas que não tinham voz nem vez perante as famílias, porque o que acontece em grande escala hoje em dia é que as famílias não aceitam seus filhos que apresentam tendências homossexuais. Quando eu me assumi que eu era homossexual com 15 anos de idade, eu chamei minha mãe dentro de um quarto e aí eu falei para ela que eu era gay. No outro dia ela teve um derrame. Ela teve um derrame cerebral, seríssimo, passou 20 dias hospitalizada na Santa Casa de Saúde, do choque que ela teve, porque assim, quando ela melhorou, ela disse assim: meu filho, eu já sabia que você era homossexual, eu só não queria era aceitar. E ela também passou por uns problemas também, se casou-se com 17 anos, um casamento precoce. O meu pai, depois de 5 anos que ela estava casada, se enveredou-se por vício das drogas. Então ela pensou, refletiu assim na vida dela. Eu me casei com 17 anos, não estudei, não tive a oportunidade de estudar porque eu não quis, porque minha mãe me cobrava isso e eu achei que eu queria me livrar da repressão que eu tinha em casa me casando com seu pai. E seu pai depois virou um drogado, um alcoólatra. E aí o meu primeiro filho, homem, que eu estava apostando todas as fichas nele, e disse para mim que é homossexual, então, meu filho, foi o choque que ela teve, Então, assim, quando eu cheguei aos 15 anos é porque eu já não aguentava, Jorge, mais a repressão que eu tinha dentro de casa, de eu já ter um entendimento que eu não gostava de moças, ou seja, assim, eu já entendia que eu era diferente. Então, assim, só que eu tinha receio de assumir para minha mãe, para minha família, para meu pai e para os meus irmãos, e ficava com medo que alguém na rua também, por identificar que eu tivesse alguns sinais, apresentasse, ou seja, sinais afeminados, alguém chegasse e dissesse assim: olha, acho que o Germano é gay. Então, essa vai... Para os amigos, você já tinha assumido? Ainda não. Ainda não. Não, porque a gente cria, é um receio que a gente tem muito grande. Então, a gente fica com aquele conflito, com aquele medo, causa calafrio. Então, assim, quando eu assumi para minha mãe, por mais que tenha acontecido essa tragédia, que ela teve um derrame cerebral, mas foi como se eu tivesse livrado um peso de mim, sabe? A minha consciência livre. Depois que passou, que a minha mãe melhorou, meu pai me chamou para conversar e meu pai disse que a minha orientação sexual não era o meu caráter, que o caráter de um homem não se fazia se ele gostava de homem ou de mulher. Então, que ele me aceitava, firmeza, né? Com certeza, que ele me aceitava da mesma forma que ele me amava, mas que eu tivesse caráter na situação em que eu estivesse me envolvendo ou com mulher ou com homem. Então, quer dizer, a partir do momento que eu tive uma estrutura familiar que me fortificou, depois disso a minha mãe me aceitou e meu pai também, meus irmãos, então, Jorge, pode-se dizer que aí eu sempre acredito nessa coisa, que a família é a base de tudo, Então, ou seja, assim, essa estrutura familiar que eu tive foi o que me deu forças para chegar, sabe, onde eu estou hoje em dia no patamar de vida que eu tenho, sabe, de ser uma pessoa que frequento, vamos se dizer assim, eu faço universidade, eu tenho um bom trabalho, eu sou um cidadão como outra pessoa qualquer, independente de qual for minha orientação sexual. Então, quer dizer, mas isso, para chegar até esse ponto, eu precisei ter apoio. E o apoio verdadeiro é a família. Então, quando a gente pensou em fazer, ou seja, um pequeno grupo para lutar, foi nesse sentido de lutar para que os pais façam, ou seja, assim, orientações afirmativas com seus filhos que apresentam tendências homossexuais, Ou seja, a partir do momento que o pai nota que o filho apresenta uma tendência homossexual, que ele passe a aceitá-la, a conversar, o diálogo, Para que não cause ao filho um constrangimento, que o filho tenha que sair fora de casa precocemente, com 15, 16, 17 anos, entendeu? E vá para qualquer casa de qualquer outra pessoa, seja mal orientado, se perca na vida, entendeu? E os pais não vão deixar de amar,
Porque o que acontece assim, o pai, principalmente o pai, né? A mãe nem tanto, porque a mãe geralmente aceita, né? A mulher é mais sensível, né? Sensível, né? Mas o pai, ele geralmente rejeita. Então, uma rejeição de um pai para um filho é muito dolorido, sabe? Essa marca leva para a vida toda. Então, aí a gente constituiu a criação da Associação dos Homossexuais do Acre, que é a RAC, para que a gente combater esse tipo, não foi nem, a gente não pensou em combater o tipo, discriminação contra quem discrimina homossexual. Não, foi para combater a rejeição dos pais aos filhos que apresentam... Tinha fim restrito, então? Tinha fim restrito, né? Porque o que a gente observa, tanto é que a presidente da associação é a Raissa Rios, que é uma travesti, que ela orienta as travestis aqui do ponto... aqui dessa esquina aqui do Conselho Tutelar, aqui em Rio Branco, é ela que orienta as travestis, faz toda a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, da campanha do Ministério da Saúde, junto aos organismos responsáveis, que é o DST estadual e o DST municipal, e aí ela faz esse trabalho. Então, então a gente percebeu assim o seguinte, se a gente não combater esse tipo de rejeição dos pais, o mercado de trabalho não se dá trabalho para homossexuais. Não se tem adolescentes homossexuais, você não se vê empregado constantemente, porque a sociedade é preconceituosa nesse sentido. Então, eles vão para onde? Vão fazer prostituição? Vão ser as futuras travestis do ponto novamente? Não que eu esteja dizendo que travesti é igual a prostituição, não é isso. Mas vão ser mal orientados nesse sentido? Então a gente começou a pensar, não, então temos que combater no seio da família. E aí onde a gente se praticou essa criação da associação para combater esse tipo de discriminação, a discriminação dentro da família, né? Para que as famílias possam aceitar e possam orientar seus filhos, né? E possam encarar eles como sem ter a interferência social que a sociedade os padroniza dizendo que são certos, são errados, são anormais, mas não são nada disso. A família aceitando, o indivíduo se torna fortificado e passa a encarar a realidade de frente à sociedade preconceituosa de uma maneira diversa, de uma maneira acessível, sabe? E de uma maneira clara e igualitária. Agora, Germano, um termo tem ganhado destaque quando o assunto é diversidade sexual, homofobia. Para a gente esclarecer, o que vem a ser homofobia? A gente sempre termina, o termo mais claro da gente classificar a homofobia é fobia, né? Fobia a gente tem um medo, né? O medo daquilo. Fobia é o medo. Então, homofobia, eu tenho medo do meu outro ser, ou seja, o do homossexual. O movimento gay, no mundo inteiro, classifica a homofobia como o medo que o outro homem tem de ser homossexual, então ele me rejeita. Dizem isso. Mas isso a gente pode dizer que é uma classificação chula, ou seja, sem muito critério, né? Mas, ou seja, assim, a partir do momento, as pessoas dizem assim, que eu tenho essa homofobia porque eu ainda não tenho dentro de mim a minha aceitação sexual, então ela ainda é conflituosa. Então, a outra pessoa que apresenta uma situação que ela está exposta à sexualidade dela, então me cria um conflito. Então eu passo a ter homofobia, eu passo a rejeitar, eu passo a renegar, eu passo a excluí-lo, eu passo a discriminar. Né? Então, quando se fala homofobia, é nesse sentido, né? De eu ter uma fobia à pessoa que tem a sua sexualidade bem definida e a minha ainda se torna conflituosa. Então é um medo que parte de cada um. Que parte de cada um. Mas mas você sabe que toda a concepção científica que a gente se dá, ou seja, assim, vamos dizer assim, o aparelhamento da sociedade que vem construindo nos processos, né, se deu essa homofobia logo na construção dos movimentos homossexuais, a repulsa que os heterossexuais, por assim dizer, tinham dos homossexuais por terem a sua sexualidade bem definida, ou seja, a partir do momento que eu me assumir que eu sou homossexual, então está definido isso. Né? Então, quer dizer, outra pessoa que ainda não tem definido isso, que ela se diz heterossexual, que é ainda dentro dela, por causa da sociedade que é discriminatória, ainda não se definiu realmente se é o que ela quer ser, se ela quer ser hétero ou se ela quer ser bissexual, que é um indivíduo que ele tanto ama o gênero feminino como ama o gênero masculino. Então, a partir do momento que ele ainda não tem isso dentro dele trabalhado, então ele cria essa crise. Então, eu acredito que essa palavra homofobia vai deixar de existir, né? Porque torna-se que os psicólogos, né, e a Organização Mundial de Saúde classificam como crianças de 6 a 12 anos são seres bissexuais, né? A partir do momento que vão descobrindo, a psicologia explica que a criança, quando vai no descobrir do mundo, né, um nenê,
tudo que ele quer descobrir no mundo, ele coloca na boca, né? E depois ele quer pegar, e depois ele quer falar, gesticular. E aí, dos 6 aos 12 anos, quando a criança vai sentindo, vai se modificando o seu corpo, vai tendo as sensações, porque os hormônios vão se misturando no corpo, tem aquela história assim, brincadeira de médico, né? A criança vai brincar de médico. Então, até a Estrela fez uma boneca de uma criancinha, que aí a menina se vestia de médica para manipular a criança, né? Então, quer dizer, vai se descobrindo com outro coleguinha de 6 aos 12 anos, ou então com outro menino, 2 meninos ou 2 meninas, vai se descobrindo o corpo, e aí a criança não tem sexo. A partir do momento quando já vai entrando dos 12, já aos 18 anos, é que a criança vai entrando na puberdade, vai se descobrindo se ela é hétero, se ela é homo, se ela é bi. Claro que na criança não vai dizer assim, eu sou bissexual. Isso não tem, ainda não tem essa racionalidade por completa de achar que é bissexual. Mas já o instinto já vai se descobrindo e depois a racionalidade vem à tona, né? Porque o que as pessoas sempre falam assim, o homossexual é opção, né? É errado você falar, eu optei em ser homossexual, minha opção sexual, né? Ninguém opta para ser homossexual, ninguém opta para ser hétero, né? Imagina se eu fosse optar para ser homossexual, eu não queria optar pela discriminação, eu não queria optar pela rejeição, eu não queria optar pelas pessoas só visse o meu lado sexual, não visse o meu lado profissional, o meu lado de caráter, né? Então, o termo certo se falar orientação sexual. Por que orientação sexual? Porque o ser humano ele é regido por 2 coisas. É o único ser vivo que ele é regido tanto pelo instinto e pela racionalidade, né? Nós dizemos que o homem é o único mamífero que tem racionalidade. Tanto é que o homem é o único que produz cultura, porque ele modifica o meio ambiente em que ele vive. Então, por quê? Porque ele, além de ser instintivo, que é o animal, ele é racional, porque ele tem capacidade de formular pensamentos. Né? Então, assim, as pessoas esquecem que, diz assim, ser gay é ser vergonhice. Então, se eu fosse para me escolher ser gay, eu estaria agindo só com a minha racionalidade. Então, eu nasci homossexual, eu não pensei assim, hoje eu vou transar com homem, hoje eu vou transar com mulher. Isso depende do instinto. Aí onde eu digo para ti que vem essa coisa do outro lado do homem, que é o instintivo, que a gente nasce, que a gente não se torna, a gente nasce. Né, que aí as pessoas também esquecem também quando a gente fala, também a gente vai abordando várias coisas, né, que as pessoas também esquecem que casais homossexuais, que é uma grande luta hoje em dia no Brasil e no mundo, é que pessoas do mesmo sexo possam constituir relações que sejam legitimadas pela justiça, né? Que no Brasil se chama-se o PCE. Essa é uma luta antiga, né? Uma antiga, né? Que seja de 2 pessoas do mesmo sexo, você possa... É a famosa união civil. Né? Parceria civil do mesmo sexo, né? Agora, Germano, você tocou numa questão importante que é o preconceito. No Brasil, essa luta contra o preconceito tem surtido efeito? A gente pode dizer, olha, estava falando com os estudantes de jornalismo do Instituto IESACRE, da faculdade aqui em Rio Branco, que as pessoas me perguntaram essa mesma pergunta, né? Eu digo que nós temos duas coisas positivas em que surtiu efeito nessa luta contra a discriminação. Primeiro foi o mercado capitalista, que começou a enxergar os homossexuais como grandes consumidores, né? Por serem pessoas que, ou seja, se assumem, saem logo cedo de casa, né? Aí uns assumem sua homossexualidade, outros não, mas terminam não constituindo família, não se casando, e terminam que a renda do trabalho e a renda que eles ganham ficam individual para eles próprios, sobrando mais dinheiro para poder investir em bens de consumo. Então o mercado capitalista, quando viu essa sinalização desse tipo de público para ser consumidor, ele começou a promover, ou seja, mecanismo por onde fornecer produtos aos homossexuais. Então criou-se uma visibilidade muito grande que o mercado ajudou para o público homossexual, que ajudou por onde as outras pessoas que tinham preconceito, ou que ainda tenham, mas está ali, na prateleira hoje em dia, numa livraria, você tem a Playboy e você tem a G Magazine, né? Então, quer dizer, o mercado ajudou a promover a aceitação, ou seja, a tolerância das pessoas aos homossexuais. Né? Mas termina que a gente também fica muito refém também do mercado, né? Porque a gente quer criar pessoas que acreditam na igualdade do sexo. A gente não quer mais criar indivíduos com tolerância, né? Porque eu posso criar assim, indivíduos, né? Você diz assim, eu não tenho nada contra os homossexuais, mas eu não quero que o meu filho seja homossexual.
né? Que seja assim, esse tipo de tolerância a gente não quer mais criar. Então o mercado, ele cria os indivíduos tolerantes, que toleram, né? Você vai, por mais que eu não aceite homossexual, mas eu vejo que tá a revista da G Magazine, tá lá, eu nem olho, né? Aquilo não é meu, mas eu tenho que tolerar porque tem um público que compra. Eu sei que, né? Eu sei que tem. Então, a tolerância ainda estaria num grau de preconceito, né? Num grau de preconceito, né? Porque assim, eu tolero, mas eu não aceito realmente. Né? Quer dizer, eu tolero o meu vizinho que é gay, mas eu não quero o meu filho que seja homossexual. E no Acre, Germana, nós estamos avançando em relação ao preconceito? Sim, eu acho que, olha, antecedendo a parada que houve agora dia 18 de setembro, nós constituímos, né, vários parceiros, que aqui eu quero citar, parceiros que estão envolvidos no governo estadual, no governo municipal e várias outras entidades, ONGs, né, que trabalham com essa questão de gênero e sexualidade. Então a gente formulou, que aí a gente criou uma agenda positiva, por assim dizer, né, muito diferente do que se acontece no Brasil. Né, quando se acontecem as paradas gays. A gente criou uma semana para discutir e fazer por onde as pessoas pudessem ver uma visibilidade da questão homossexual de uma forma diferente, que as pessoas pudessem encarar de uma forma igualitária. Então a gente fabricou, né, assim, constituiu a semana chamada Semana da Diversidade Somos Todos Uns, por acreditarmos que não existe mais minorias de sexo e nem de raça, nem de cor e nem de religião. Hoje em dia não existe mais minorias de negro, minorias de índio, minoria da sexualidade. Hoje em dia todo mundo é maioria. Então, por acreditarmos que todo mundo é maioria, somos todos uns. Então, formulamos essa semana, do dia 13 ao dia 18, no qual no dia 13 teve o lançamento, teve a exposição da fotógrafa Val Fernandes, que foram fotografias que mostrou homossexuais de uma forma que não fossem preconceituosa, mas do amor pleno entre pessoas do mesmo sexo. Né? Nós tivemos também o lançamento do programa nacional Brasil Sem Homofobia, né? Que foi um lançamento do ano passado, que houve esse lançamento pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, que o antigo secretário era Nilmário Miranda, que lançou esse programa que combate ações discriminatórias homossexuais nos organismos públicos e privados e no governo federal, principalmente nas instituições que trabalham no ensino escolar, que combate práticas discriminatórias, materiais didáticos, e lançamos, foi o primeiro estado da Federação Brasileira, no Acre, que lançou esse programa aqui no estado do Acre, né, para combater a discriminação nos organismos públicos e privados, que veio a Miriam Verbe, que é uma psicóloga, que ela é consultora do Ministério da Saúde, que ela é vice-presidente da ABGLT, da Associação Brasileira de Gays e Lésbicas do Brasil. E também tivemos a entrega do troféu Parceiros da Diversidade, que há pessoas, personalidades e políticos que sempre trabalharam, que sempre ajudaram ao combate ao preconceito da diversidade religiosa, cultural e sexual. Porque quando a gente fala em diversidade, né, como foi uma semana da Diversidade, a gente tem que estabelecer que não só a diversidade sexual, mas cultural e religiosa, né? Que é aí onde eu tenho que agradecer aos artistas do estado do Acre, que colaborou para a formulação dessa semana, agradecer essas instituições que eu falei anteriormente, aos organismos públicos e privados, né? Ao governo do estado, à Prefeitura Municipal de Rio Branco, que nos ajudou a formular com apresentações de filmes, lançamentos de livro, que cada apresentação de filme que tinha, se tinha um debate, se tinha um esclarecimento para o público que ia assistir o filme, que o filme com temáticas homossexuais. Então foi uma semana positiva, onde a gente conseguiu uma média de público que a gente não tinha a clareza de qual público a gente queria atingir. Mas a gente queria constituir a semana para debater com uma ou duas pessoas que tivessem. Né? É como se fosse de grão em grão a galinha enche o papo. Então o que ocorreu? Ocorreu que o público foi inesperado. Então todos os dias nós tínhamos um público além do que a gente esperou. Sabe assim? Então quer dizer, foi uma agenda super positiva que criou-se e que finalizou essa agenda com a parada gay no Parque da Maternidade. Que eu vou te pedir licença um instantinho, porque nós temos que fazer um intervalo, mas nós vamos falar da parada gay no próximo bloco. Ah, beleza, obrigado. Bom, Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Germano Marino, ativista do movimento homossexual no Acre. Germano, no bloco anterior
nós fechamos com você falando sobre a questão do preconceito na sociedade acriana. E eu queria enfatizar um pouquinho mais essa questão. Como é que está essa questão do amor pleno entre pessoas do mesmo sexo aqui no Acre? Essa situação está mais aceita pelos acrianos? Nós estamos vencendo essa questão do preconceito? Com certeza, Jorge. Por mais que a gente temos ou seja, assim, a construção da sociedade acriana, que nós temos padrões nordestinos, né, em que a mulher sempre foi submissa e o homem sempre foi o mandatário do lar, mas nós temos uma aceitação muito boa, né? A construção da semana, da diversidade e a parada já é uma coisa que há muito tempo muitas outras pessoas, né, que nem são homossexuais, que são héteros, queriam fazer por acreditar, por sermos iguais, por acreditar e também formular e fazer por onde outras pessoas aceitar. O que nós tivemos nessa semana da diversidade e a parada homossexual mostra claramente um público heterossexual que acredita na igualdade da diversidade sexual e que ajudou a gente a promover esse tipo de evento, né? Que o evento da semana e da parada é um evento, ou seja, assim, de suprassumo máximo, de visibilidade, que nos torna mais acessível às pessoas e nos encara de frente de uma forma mais justa e verdadeira, né? Causa esse tipo de impacto nas pessoas porque nos mostra não a questão sexual apenas, mas nos mostra a questão da criatividade, a questão alegre, a questão do bom humor, a questão que todos nós somos iguais e a aceitação é muito mais positiva. O preconceito existe de uma forma amena, né? Eu sempre quando eu vou a encontros estaduais, no Brasil afora, que eu vejo os relatos dos movimentos falando de tal estado é preconceituoso, de assassinatos, porque em São Paulo, por ser a segunda maior metrópole do mundo, nós temos um índice muito grande de assassinato contra os homossexuais, né? E no Acre não se acontece. Quando se acontece, são casos separados, atípicos, né? Que hoje em dia não existe mais, eu vou entrar numa questão de saúde, comportamento de risco, porque na década de 80, quando surgiu o vírus da AIDS no Brasil, os grupos de risco, os homossexuais dizia que era o grande índice ou seja, de transmitir... Caiu por terra, né? De transmitir o vírus da AIDS, né? Então a teoria acabou-se, porque o que existe hoje são comportamentos de risco, né? Ou seja, o indivíduo que pratica sexo sem o uso do preservativo, com certeza ele está ocasionando um comportamento de risco. Ou não, um comportamento de risco sujeito ou seja, assim, a ser transmitido por várias doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS e um índice muito grande que as pessoas não conseguem enxergar, que é o vírus da hepatite, né? Que as pessoas só acreditam que a AIDS é o que mata, mas a hepatite é o que está mais matando do que o vírus da AIDS. Mas aí, o que se ocasiona é que a sociedade acriana, sabe, assim, ainda existe preconceito, mas de uma forma amena. Ou seja, nós temos uma sociedade muito mais tolerante e nós temos héteros que acreditam na igualdade sexual do que a absorção dos homossexuais, né? Posso dizer que a agremiação dentro da Associação dos Homossexuais do Acre, nós temos muito mais heterosimpatizantes do que os próprios homossexuais, né? Porque o jornalista um dia me perguntou assim, como é que tem essa dicotomia? Ou seja, tem uma discriminação entre o próprio homossexual com o outro? Existe sim um homossexual que ele não é assumido, ele tem discriminação contra aquele homossexual que é assumido, ele tem fobia, porque ele tem medo de se revelar, de também sofrer o preconceito, então quando ele vê alguém que é assumido, então ele cria uma fobia, ele não quer nem que passe perto, porque ele não quer que as pessoas também achem que ele é homossexual, né? Ele não quer se assumir, né? Agora, Germano, a parada gay, né? A parada do orgulho gay, como surgiu essa ideia de realizar essa parada aqui no Acre? Todos os estados realizam suas paradas gays, né? Todos os estados, geralmente no mês de junho, dia 28 de junho, é a data internacional que se realiza as paradas gays, não no Brasil, mas no mundo também, que é a data internacional do orgulho gay. E nós aqui no Acre, era o único estado que a gente ainda não tinha, ou seja, assim, a apreciação de se construir essa parada gay, né? A gente realizou 2 anos consecutivos, o ano de 2003 e 2004, a parada da diversidade, né? Nos ajudaram o DST AIDS, a coordenação estadual DST AIDS, através do senhor Francisco Dantas, que nos ajudou a realizar a parada da diversidade, porque a gente ainda não acreditava que a sociedade pudesse, ou seja, fazer parte de uma parada gay. A gente ainda tinha medo do preconceito. Então a gente realizou essas paradas da diversidade dentro da programação da semana que combate
ou seja, assim, semana da campanha contra o vírus da AIDS, que começa geralmente em dezembro. Então a gente realizou esses 2 anos que foi um fiasco de público, né? Mas pelo menos se tínhamos 20 ou 30 pessoas na passeata da diversidade, mas nós estávamos ali fazendo campanhas positivas e que no qual se sucedeu com grande sucesso da parada gay, realizada agora no dia 18, né? Então essa foi o marco, né? Essa foi o marco. Aliás, nós temos imagens aí da parada, se o pessoal puder soltar aí. Se puder que soltar. realmente foi muito interessante, muita gente participando. Vocês não estavam com certo receio de não funcionar, de não A dar gente certo? não estava com certo receio, não. A gente estava com receio absoluto da gente não ter público, né? Primeiro, a nossa coordenação, a gente esperava um público de 500 pessoas, né? Ou seja, porque a gente fez muita propaganda, a gente ia nos bares, a gente ia nas faculdades, a gente ia nas escolas, né? Eu quero agradecer aqui a Uninorte, né? Que as faculdades particulares, né? A Uninorte, o ESACRE, a FIRB, a Faculdade Federal, a UFAC, a escola, o Dom Pedro II, a escola, a UCERB, as várias escolas estaduais e municipais, que os professores, porque saía a propaganda na televisão da Semana da Diversidade e falava também a propaganda do dia 18, a grande parada gay do Acre. E saía meu telefone. Então, o que terminava acontecendo é que os professores que trabalham com os alunos, essa temática da orientação sexual, da diversidade sexual, me telefonavam e diziam assim: Germano, você acha que os nossos alunos poderiam ir para a parada? Eu disse, com certeza, porque a gente já trabalha essa questão dos alunos trabalharem com a igualdade dos sexos, né? Então, participação na parada seria, ou seja, assim, a prática ativa da participação e também da aceitação e também de fabricar futuros cidadãos igualitários perante a diversidade sexual, religiosa e cultural. Eu disse, com certeza. Então, terminou que foi surgindo assim um movimento tão grande, mas mesmo assim a gente ainda acreditava que a gente ia ter um público de 500 pessoas. Então, quando a gente teve um atraso no carro de som, que a gente fez, ou seja, assim, a concentração a partir das 14h30 da tarde na Praça do Skate, no Parque da Maternidade. Então, o caminhão de som não conseguiu chegar lá às 14h30, foi chegar quase às 3 horas, porque a gente ainda estava terminando de ornamentar e como o trio elétrico era muito alto, então toda vez que a gente colocava os balões que passavam num fio, os balões estouravam. Então a gente conseguiu arrumar assim, que chegamos lá, então era o pessoal ligando, esse trio não vai vir porque as pessoas estão chegando. Quando a gente chegou lá, que viu as pessoas chegando, e pessoas Deve ter assim... sido uma surpresa, né? E assim, e as pessoas... tinha gente lá que dizia assim, se tu tiver aqui as pessoas na semana diziam assim, se tu for pra parada, as pessoas vão dizer que tu é gay. Não, não é nada disso. Nós tivemos um público grande de heterossexuais que acreditam que todos somos uns, independente de qual for a orientação sexual. Então nós tivemos lá manifestações de várias entidades que trabalham com a prevenção das DSTs, entidades que trabalham com a questão de gênero, nós tivemos pessoas que trabalham no governo do estado, na prefeitura, nós tivemos as escolas que não são homossexuais, mas que acreditam, causa, né? que apoiam a causa, né? Então, e as pessoas, elas passaram a semana toda fabricando suas fantasias, suas camisetas, seus adereços. Mas esse é um ponto interessante, Germano, porque a parada ela é marcada por muita cor, por trajes exóticos, como eu falei na abertura. É um momento de muita liberdade. Eu já li que algumas pessoas, inclusive pessoas ligadas ao movimento homossexual, criticam as paradas, alegando que elas são marcadas pelo estereótipo, pelo excesso de nudez. Como é que vocês da organização trabalham esse tipo de crítica? Eu sempre digo que a cientificidade da coisa termina emperrando muitas outras coisas, né? Porque as pessoas se preocupam com tantos detalhes, né? Por exemplo, assim, as pessoas... ou seja, a crença popular que o homossexual ele é libertário pela sua sexualidade, porque é exposta, pela sua criatividade, pela sua maneira de ser, de agir, que não tem barreiras, né? Então, claro que o homossexual, ele pode ser em muitos momentos, ou seja, ser criticado por estar lá de uma forma caricata, né? Ou seja, se apresentando com uma forma alegre, descontraída, fantasiada. Mas se não for dessa maneira, se eu não conseguir persuadir, ou seja, se eu não conseguir trabalhar a aceitação das pessoas dessa maneira, que é a forma verdadeira do homossexual, então de que forma que eu vou trabalhar, né? De que forma que eu vou pegar, vamos supor assim, o município do Jordão, né? De que forma que eu vou lá conversar com o prefeito, ou conversar com as entidades que tem lá, com as associações,
com o STR, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Jordão, vocês têm que aceitar os homossexuais. Então eu tenho que mostrar alguma coisa para causar um impacto e depois as pessoas realmente, verdadeiramente, dizem, eu aceito. Né, eu acredito que somos iguais. Então eu tenho que, primeiramente, mostrar, não digo nenhum choque, mas eu tenho que mostrar realmente a cultura, né? Ou seja, isso é cultura, o estereótipo é cultura homossexual. Então como é que eu vou querer tirar a cultura? Vou rasgar a cultura, vou rasgar o que é mais verdadeiro. Não tem condição disso. Né? E a parada, todas as paradas gays são alegres, são de cores. A parada do Estado do Acre, a campanha da parada, o nome da parada era Respeito e Cidadania, vista sua fantasia e venha para a parada você também. Né? A gente fez uma campanha que as pessoas fizessem suas fantasias porque era uma parada da diversidade, tanto sexual, religiosa ou cultural. Claro, uma parada da diversidade, mas qual é o fim, qual é o papel desse evento em particular? Aliás, um momento muito incrível também foi o momento do show na Concha Acústica, que nós temos imagens belíssimas também, que podem ilustrar isso. Sem esquecer também, Jorge, que a parada teve a participação dos bonecos alegóricos carnavalescos da Fundação Garibaldi Brasil, que é a Cobra Grande, o Mapinguari, o Boto Cor-de-Rosa e vários outros, né, seres mitológicos da Amazônia que também fizeram parte da parada, né? Porque a gente acreditou, assim, todas as paradas gays são constituídas da forma alegre do arco-íris, né, da bandeira do arco-íris, que é o marco de todos os movimentos homossexuais, porque o arco-íris são todas as cores que englobam todos os povos, né? Então nós tínhamos que trazer uma coisa mais amazônica, mais acriana. Então nós pedimos o cedimento desses bonecos para entrarem na parada, né? E que finalizou-se na Concha Acústica com um grande show, né? Que quando nós chegamos na Concha Acústica, Jorge, todos nós que estávamos na parada, né? Que nós já vimos com a sensação alegre, com a coisa belíssima, e quando nós chegamos na Concha Acústica, nós vimos um grande público, porque as pessoas se confundiram, acharam que a parada começava da Concha Acústica, então ficaram esperando ali, né? Então foi um grande público para a Praça do Skate, que veio caminhando conosco, e depois tinha um grande público na Concha Acústica, esperando na Concha. Então, todos nós que estávamos na parada, que chegamos, nós se deparamos com um susto, né? Porque estavam lá um público colorido, alegre, sabe assim, sem violência, né? Esperando o público que chegar da parada, né? Então, foi assim... Nossa, eu fiquei tão emocionado com aquilo, sabe, assim, todos nós da organização, que a gente ficou meio atordoado, meio tonto. Nós chegamos, né, as pessoas que estavam mais bem trajadas, ou seja, assim, estavam caricatas, estavam fantasiadas, subiram ao palco, fizeram um desfile, né, um resgate lá, mostrar qual era a beleza homossexual, qual era a criatividade. E o público adorou, né, e aí nós tivemos o show com vários artistas locais que cantaram, né, para a diversidade sexual, né, por acreditar numa sociedade mais justa, igualitária e diferente qual seja a orientação sexual, e foi um show repleto de alegria, um show diverso, sabe, nós tivemos lá homenagem, né, que o show foi uma homenagem ao Beto Rocha e ao Maués, né, que foram pioneiros, que foram homossexuais assumidos no meio artístico, né, que não, sem preconceito nenhum, dispôs a sua sexualidade para a sociedade acriana. Talentos incríveis, né? E de talentos incríveis, né? Eu ouvi dizer lá na Concha Acústica, né, um senhor dizendo lá, eu era amigo do Maués, vendo as imagens do Maués, e o Maués era o nosso Ney Mato Grosso. Só que era o nosso Ney Mato Grosso no Acre, né? Com todo o talento, com toda a criatividade, sabe, com a sua sexualidade exposta, que sofreu muita discriminação, mas nem por isso deixou de ser uma grande pessoa. Então, para o movimento, esse evento do domingo foi a primeira parada. Foi a primeira parada, né? Porque as paradas são, as paradas nasceram dos movimentos da sociedade civil organizada. Então, como é que a gente queria? Porque assim, os organismos, há 20, 30 anos atrás, não davam brecha para fazer campanha aos homossexuais. Então vamos realizar o quê? Vamos realizar uma passeata, vamos realizar uma parada. Pelo menos quem estiver lá vai nos ver, vai nos enxergar. Então as paradas foram crescendo um tanto por causa dessa questão de trazer para as pessoas uma visibilidade do homossexual, da cultura homossexual alegre, colorida, diversificada, sem preconceitos, sem barreiras, sem acreditar que ser homossexual é uma coisa do demônio ou do diabo. Então passou a criar adeptos, a criar simpatizantes, e as pessoas começaram também, uma coisa incrível que acontece em São Paulo, nos grandes centros urbanos, e aconteceu aqui no estado do Acre também, dos pais levarem suas crianças, seus filhos pequenos, para verem uma parada alegre, uma parada da diversidade, uma parada de cores, da alegria, sem violência, sem preconceito, né? Porque quem conhece o Parque da Maternidade aqui em Rio Branco sabe que nós temos duas vias de acesso. Uma que os carros vêm, uma que os carros vão. Nós viemos no trecho da Praça do Skate até a Concha. Então, do outro lado da pista, de quem vai para
por Praça do Skate, as famílias pegaram suas cadeiras, suas mesas e colocaram do outro lado da pista, debaixo das árvores, para ver a parada passar. Então elas não se aguentaram, além de ver, elas passaram aos acessos, das pontes de acesso, a vir para acompanhar a parada. Então, passaram a participar do evento. participar. Então, a cada entroncamento que tinha da parada, se tinha um grande público que vieram atrás da parada também. Né? Tem gente que foi só para dar uma espiadinha. Eu vou dar uma espiadinha nessa parada para me ver. Quando viu que era uma coisa assim, poxa, é uma coisa que eu passei tantos anos tendo preconceito, é uma coisa tão alegre, sabe assim, tão diversa, eu vou também. Então foi sem preconceito. Naquela hora o preconceito caiu por terra, sabe assim? Então alguns momentos eu estava em cima do carro do trio elétrico e assim, era magnífico você ver as pessoas vindo, caminhando, sabe assim, alegre, dançando, porque a parada é embalada por músicas, né? De DJs, músicas que são contemporâneas, movimentos homossexuais, músicas da MPB, né? Ou seja, se tornou-se aqui no Acre uma tarde de domingo alegre e feliz, né? E a gente não esperava um público de 6 mil pessoas de nenhuma forma, sabe? A gente se assustou, foi impressionante, né? E agora a gente, com esse público que a gente teve, que a gente conseguiu agremiar esses simpatizantes e que a gente agradece a todos eles, nós temos outros simpatizantes da causa que estão nos agremiando e formulando outros tipos de questões para a visibilidade homossexual. Pois é, isso é que eu ia lhe perguntar para fechar o nosso papo. Bom, depois do sucesso do evento, certamente o pessoal da organização deve estar sendo cobrado para fazer outros eventos. Para fazer outros, né? E então quais são os próximos passos aí do movimento? Olha, a gente assim, não cair nessa coisa muito da festividade, né? A gente tem que promover isso, mas não cair muito, senão a gente perde a concepção ideológica de se trabalhar, né? A gente, assim, por exemplo, uma coisa que os empresários estão nos procurando para promover festas, né? Para visibilidade, para aceitação, para as pessoas que frequentam, né? Porque o que acontece nos grandes centros urbanos é que as casas noturnas GLS, né? De gays, lésbicos e simpatizantes, são muito mais frequentadas pelo público heterossexual do que uma casa que não é de temática homossexual frequentada. Porque uma casa, uma boate gay, por assim dizer, no linguajar popular, ela é muito mais frequentada por héteros por não acontecer violência, briga, espancamentos. Então os heterossexuais estão passando a frequentar essas casas noturnas. E aqui em Rio Branco, os empresários, como viram a parada, que foi uma parada alegre, festiva, sem violência, começaram a procurar para promover festas também, para ter a aceitação do público homossexual e dos héteros também, né? E outra coisa importante, Jorge, que eu quero aqui, nós temos uma coisa agora, enquanto Associação dos Homossexuais do Acre, a RAC, é trabalhar também para essa questão, porque o que só é divulgado é ao combate da prostituição infantil, né, de crianças e adolescentes. Mas também a gente também não enxerga, né, e agora a gente também tem que enxergar e lutar com isso, é o combate da prostituição infantil de crianças homossexuais. O que está se acontecendo hoje em dia é que os pais deixam seus filhos na internet e não vê o que é que seus filhos fazem em canal de bate-papo, né? Ou seja, assim, as crianças que apresentam tendências homossexuais, que já se entendem dos 14 aos 17 anos, elas estão entrando em salas de bate-papo na internet e estão, ou seja, assim, se lançando para um tipo de prostituição passiva, ou seja, assim, elas não são assumidas em casa, os pais não conversam, não toleram, não aceitam, mas enxergam, então eles têm, ou seja, numa sala de bate-papo, eles se tornam livres, né, e terminam marcando encontro, que a gente não sabe com qual pessoas que vão usar e abusar sexualmente desses adolescentes, entendeu? Então a gente está promovendo quer promover esse tipo de coisa, que é essa coisa da aceitação dos pais quando já enxergarem a tendência homossexual, aceitarem e conversarem, para que os filhos não fiquem à mercê de sujeitos que estão aí a descaminharem na vida, né? Severino Cavalcante, que ontem fez uma renúncia do seu mandato, a renúncia da presidência da Câmara dos Deputados Federais, que é o terceiro cargo mais importante do Brasil, ele diz que os movimentos homossexuais sempre combateu com ele agora enquanto ele presidia a presidência, porque nós temos na Câmara dos Deputados Federais uma bancada da livre expressão sexual, de deputados que acreditam na livre expressão da sexualidade. E ele dizia que ele não era contra gay, porque as pessoas achavam que ele não passava os projetos, não davam trâmites legais aos projetos relevantes aos movimentos homossexuais, porque ele disse que não acreditava que ele tinha preconceito contra os homossexuais. Não é isso. Ele disse numa entrevista no programa do Mauri Júnior que ele não era contra, mas ele era contra a
articulação das famílias, né? Que ele acreditava que para o indivíduo ser uma pessoa bem-sucedida na vida, ele tinha que ser bem engendrado no seu familiar, tinha que ter o apoio da família. E eu achei isso correto, sabe? Porque é uma coisa que rima com o que a gente está lutando, que é essa coisa da aceitação familiar ao indivíduo, ao adolescente homossexual, porque o estrutura, o dá alicerce para que ele seja um indivíduo estruturado, para ele, ou seja, entrar no seio da sociedade, né? Porque as pessoas sempre dizem assim, estou criando meus filhos não para mim, estou criando meus filhos para o mundo. E é através dessa máxima é que as pessoas têm que orientar seus filhos e têm que aceitá-los. Germano, nosso papo foi muito legal, esclarecedor. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu posso dar um agradecimento, eu quero agradecer aqui a vocês aqui da TV Aldeia, a esse programa que sempre leva aos municípios muito conhecimento, informação, né, e desmistifica outros tipos de cultura para esses vastos municípios do estado do Acre que são especificados por diversas culturas, né? E quero agradecer a todos os parceiros, ao governo do estado, à Prefeitura Municipal de Rio Branco, à Prefeitura de Município de Brasileia, aqui no qual o movimento organizado de homossexuais que tem lá conseguiu com a prefeita, por entender na igualdade do sexo, uma lotação de um ônibus para vir para cá, com as pessoas participarem da parada. Agradecer aos artistas do estado do Acre, aos artistas locais, sabe assim, aos cantores, aos artistas de teatro, sabe assim, a entidade civil organizada pela promoção da parada e da Semana da Diversidade, e que eu só tenho a agradecer e agradecer a Deus que nos abençoou. Germano, então, mais uma vez, obrigado. Bom, e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, o